Olá a todos e boas-vindas a esta nossa análise exploratória sobre a filosofia da ciência. Hoje a gente vai fazer algo super interessante: desconstruir a forma como o conhecimento humano é criado. Para quem gosta de entender o porquê das coisas, esta explicação vai organizar aquele labirinto de ideias complexas que muitas vezes a gente encontra por aí. Vamos desmontar juntos aquela crença bem popular de como a ciência funciona e mergulhar fundo no que os maiores pensadores dos últimos séculos descobriram ao investigar o próprio método científico. Para começar, eu trago uma reflexão importante. Será que a ciência alcança verdades absolutas? É super comum a gente pensar na ciência como uma espécie de máquina impecável ou perfeita, não é mesmo? Uma máquina baseada puramente na observação imparcial, que coleta dados ali na natureza e transforma tudo magicamente em fatos comprovados e inquestionáveis. Mas será que essa visão bate com a realidade de como a física, a astronomia ou a biologia realmente avançam? A resposta curta é não, e a explicação para isso é absolutamente fascinante. Então vamos direto ao assunto. O primeiro passo para a gente entender isso é definir o que chamamos de indutivismo ingênuo. Sabe aquela visão que a gente normalmente aprende lá no ensino médio? Então, é a ideia de que o cientista é um observador totalmente sem preconceitos que simplesmente olha para a natureza, anota dados purinhos e depois de reunir um monte de exemplos sob várias condições, tira dali uma lei universal. Por exemplo, a gente observa centenas de cisnes brancos e, a partir dessa base que parece super segura, cria-se a lei de que todos os cisnes são brancos. À primeira vista, parece fazer todo sentido, certo? Só que tem um porém gigantesco aí. E a trágica e até um pouco cômica história do Peru indutivista imaginada pelo filósofo Bertrand Russell ilustra isso brilhantemente. Imaginem só a situação do Peru. Ele via que era alimentado todos os dias, religiosamente às 9 da manhã. Dia quente, dia frio, chovendo, fazendo sol. Como um excelente indutivista em gênio, ele acumulou dados robustos e deduziu uma lei universal inabalável, a de que seria alimentado todos os dias às 9 da manhã. E olha, essa lei funcionou perfeitamente. Bom, pelo menos até a véspera de Natal, quando, em vez de ganhar comida, ele virou o jantar. Esse é o famosíssimo problema da indução. Nenhuma quantidade de observações no passado garante, de forma estritamente lógica, que a próxima observação vai ser igual. O que nos leva à nossa primeira grande questão. A observação não é pura, é a ilusão do olhar imparcial. O indutivismo parte do princípio de que a observação é aquele ponto de partida objetivo, limpinho, perfeito. Mas e se o próprio ato de observar já vier contaminado? Existe uma diferença brutal entre a experiência subjetiva, que é aquela imagem física pura batendo na nossa retina, e a proposição observacional, que é o que o cientista de fato relata usando palavras. Pensem, por exemplo, naquela famosa ilusão de ótica do pato e do coelho. A imagem física que chega no olho é exatamente a mesma para todo mundo. Mas, dependendo das expectativas, do treinamento prévio ou das teorias que a pessoa já tem na cabeça, ela vai olhar e dizer: olha só, é um pato, ou nossa, é um coelho. Toda observação científica precisa ser transformada em linguagem, e a linguagem já vem carregada de conceitos teóricos. Ou seja, a ciência não começa com observação pura, ela sempre começa com alguma teoria guiando o que a gente está olhando. E assim a gente entra na segunda parte da nossa análise, a era das refutações, a entrada de Karl Popper e do falsificacionismo. Então, com a ideia da observação pura e da lógica indutiva indo por água abaixo, a filosofia da ciência precisava desesperadamente de uma nova saída para salvar a racionalidade de todo o processo. E é aí que entra em cena o filósofo Karl Popper. Ele trouxe uma ideia simplesmente genial sobre a assimetria lógica. O Popper sacou o seguinte: por mais que a gente observe 1 milhão de cisnes brancos, nunca vai dar para provar com 100% de certeza a lei universal de que absolutamente todos os cisnes são brancos. A indução falha feio aí. Mas, pela lógica dedutiva, basta encontrar um único cisne negro para provar definitivamente que a lei é falsa. E foi assim que nasceu o falsificacionismo. Para Popper, teorias científicas não podem ser comprovadas como verdades absolutas, elas são só conjecturas especulativas que, pelo menos até agora, não foram falsificadas. Na prática, a coisa toda funciona num ciclo incrível. A ciência não começa olhando para o nada, ela começa com um problema real. Para tentar resolver esse problema, a gente cria uma hipótese especulativa, que, aliás, deve ser a mais ousada possível. O passo seguinte não é ficar caçando coisas que confirmem a teoria só para afagar o ego do cientista. Muito pelo contrário, é submeter essa hipótese a críticas pesadíssimas, testes super rigorosos, tentando de todo jeito destruir a ideia. Quando, inevitavelmente, acontece a falsificação dessa hipótese, isso gera um novo problema, só que num nível bem mais alto, exigindo uma teoria ainda mais elaborada.
O progresso científico é puro tentativa e erro. As melhores teorias que temos hoje são simplesmente aquelas que conseguiram sobreviver aos testes mais cruéis até o momento. Parece um sistema brilhante, né? Super perfeito. Mas, adivinhem, tem um detalhe que puxa o nosso tapete mais uma vez. A complexidade dos testes na vida real faz com que uma falsificação definitiva seja, na verdade, impossível. Pensem bem, quando um teste num laboratório falha, é impossível apontar com certeza absoluta onde está o erro. Será que a teoria principal está errada? Ou será que foi o aparelho de medição que estava desregulado? Ou, de repente, uma condição ali do ambiente? Ou uma lei secundária usada no experimento que estava furada? Dá perfeitamente para salvar a teoria principal, simplesmente jogando a culpa em qualquer outro detalhezinho periférico do experimento. E foi justamente para lidar com essa grande dor de cabeça metodológica que o filósofo Imre Lakatos propôs uma estruturação bem interessante. Ele argumentou que a ciência opera por meio de grandes programas de pesquisa, e esses programas têm duas camadas principais. Lá no centro fica o núcleo irredutível, que são aquelas suposições mais fundamentais que os cientistas simplesmente decidem tratar como intocáveis, não se mexe no núcleo. Em volta dele, cria-se o que Lakatos chamou de cinturão protetor. Esse cinturão é um amontoado de hipóteses auxiliares que estão ali de escudo justamente para absorver as pancadas das refutações. Se o experimento der errado, a gente muda o cinturão protetor e deixa o núcleo sagrado da teoria em paz. Os cientistas são teimosos e, no fim das contas, essa estrutura evita que teorias muito promissoras sejam jogadas no lixo rápido demais, logo nos primeiros problemas que aparecem. Agora a gente avança para a nossa terceira parte, Paradigmas de Revoluções, a mudança estrutural de Thomas Kuhn. Com Thomas Kuhn, a conversa muda totalmente de figura. A gente sai daquela lógica purinha de refutações e entra num mundo bagunçado da sociologia e da história real das comunidades científicas. Para Kuhn, a coisa funciona assim. Tudo começa numa fase de pré-ciência, uma bagunça onde ninguém concorda com nada. Até que, finalmente, a comunidade chega a um consenso e consolida um grande paradigma, entrando na fase da ciência normal. E o mais curioso é que durante a ciência normal, ninguém está tentando revolucionar o mundo ou destruir a própria teoria. A galera está basicamente resolvendo quebra-cabeças dentro das regras daquele paradigma. Só que com o tempo começam a surgir anomalias que ninguém consegue resolver. Quando isso acumula demais, bum, temos uma crise. A confiança geral despenca, o que leva a uma revolução científica, um novo paradigma é escolhido e começa uma nova ciência normal. Para Kuhn, a ciência não avança numa linha reta e pacífica, ela é feita de ciclos, de rupturas dramáticas. E é aqui que a gente esbarra na parte mais polêmica da visão do Kuhn, a tal da incomensurabilidade. Quando acontece uma revolução dessas e a galera da ciência muda de um paradigma para outro, é quase como uma conversão religiosa ou uma mudança drástica de percepção visual. A linguagem, os métodos, o que serve como prova e até o que é considerado um problema legítimo, tudo isso muda junto com o novo paradigma. Fica quase impossível comparar duas teorias concorrentes de forma totalmente objetiva usando uma régua neutra. Cientistas trabalhando em paradigmas diferentes costumam falar línguas completamente incompatíveis, como se vivessem literalmente em mundos científicos distintos. O que nos traz a nossa quarta e talvez mais tensa parte. Vale tudo na ciência? O embate entre o racional e o relativo. Então, parando para pensar, se a observação não é pura, se falsificar algo definitivamente é impossível, e se os paradigmas nem sequer podem ser comparados direito, o que sobra para a gente? Isso cria um conflito enorme. De um lado da arena, temos os racionalistas, como Popper e Lakatos. Eles buscam desesperadamente por regras únicas, universais e atemporais para julgar o que é boa ciência. Para eles, a ciência segue uma lógica superior, que não liga para as emoções ou vontades humanas. Do outro lado do ringue, temos os relativistas, liderados por Kuhn e Paul Feyerabend. Eles dizem que não existe esse padrão universal de racionalidade. Para eles, o que define se uma descoberta científica é válida ou não depende 100% do contexto histórico, da sociedade e dos valores daquela comunidade acadêmica específica na época. E o Feyerabend levou esse relativismo ao limite extremo com o seu chamado anarquismo epistemológico. Ele mandou a famosa frase de que a única regra universal é que vale tudo. E aqui é muito importante a gente analisar isso de forma neutra, tá? Para Feyerabend, acreditar que existe um método científico rígido e engessado é uma ilusão que, na verdade, só atrapalha o progresso criativo. Ele defendia que as maiores revoluções científicas só aconteceram porque algumas mentes muito brilhantes simplesmente chutaram o balde e quebraram as regras metodológicas da época. Na visão dele, tentar impor um método único e inflexível transforma a ciência numa instituição dogmática e autoritária, bem parecida com as que ela mesma tentou substituir no passado.
Com tantas ideias conflitantes rolando, a nossa análise precisa voltar para uma questão metafísica central. Afinal de contas, se a gente não tem um método perfeito para acessar a verdade pura, o que exatamente a ciência está fazendo? De um lado, temos o realismo, que defende que, apesar de todos esses tropeços metodológicos, as teorias científicas ainda estão tentando descrever o mundo exatamente do jeito que ele é. Do outro, temos o instrumentalismo, que diz o seguinte: teorias são apenas ficções úteis, modelinhos matemáticos criados só para organizar dados e fazer previsões, sem nenhuma pretensão ou necessidade de revelar a realidade oculta do universo. Tentando achar um caminho no meio desse caos, o filósofo A. F. Chalmers propõe um conceito super interessante e que serve como um meio-termo: o realismo não representativo. Essa visão moderna sugere que a ciência realmente não tem como capturar a verdade absoluta em descrições perfeitas. Nossas ferramentas e nossos conceitos mentais sempre terão limites. Mas olha só a sacada: o mundo físico existe, independentemente do que qualquer um acredite. E o que o conhecimento científico faz é nos dar aproximações incrivelmente férteis e cada vez mais poderosas para interagir com esse mundo. Existe sim um progresso tangível. Não porque a ciência atingiu a verdade com o V maiúsculo, mas porque a gente construiu ferramentas sucessivamente melhores para lidar com o universo. E para encerrar esta nossa explicação, deixo com vocês uma reflexão final que junta tudo isso. Se o conhecimento humano tem falhas, tem vieses e se apoia em paradigmas que podem desmoronar com novas descobertas, quem garante que as nossas maiores certezas de hoje não vão ser apenas curiosidades nos livros de história de amanhã? Entender as imensas limitações do método não tira o brilho da ciência, pelo contrário, só mostra o tamanho da complexidade e da coragem de quem tenta decifrar o universo. A ciência não é definitivamente um espelho mágico impecável da verdade, mas com certeza ela continua sendo a ferramenta mais rigorosa, dinâmica e formidável que nós temos. A grande pergunta que fica é: o que essa ferramenta imperfeita vai nos obrigar a reescrever amanhã?